Você estaria disposto a arriscar a própria vida por uma promessa de alívio imediato do que te faz sofrer? Imagine entrar em uma clínica com a esperança de não sentir mais dor. Sair dali renovado, livre, leve, com a vida de volta. Agora imagine que, no mesmo instante em que busca esse alívio instantâneo, o imprevisível acontece. Tudo aquilo que lhe foi garantido como seguro e definitivo desmorona em minutos. Este vídeo não vai te entregar milagres embalados em frases de efeito. Vai te contar, com toda a profundidade, a verdade crua por trás de promessas sedutoras. E, principalmente, mostrar caminhos reais e seguros para você construir, de dentro para fora, uma autoconfiança inabalável. Mauro Fernandes Júnior, 41 anos, empresário do setor portuário em Paranaguá, Paraná. Pai, marido, liderança na comunidade, envolvido com projetos sociais. Um perfil de alguém que buscava, como tantos de nós, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mauro não era um aventureiro em busca de experiências radicais. Ele buscava alívio para uma dor intensa, uma luxação no ombro que o deixava limitado e cheio de preocupações. Cada movimento era um lembrete constante do desconforto e a incerteza sobre sua recuperação pesava em sua mente. Em vez do tratamento convencional, Mauro encontrou na ozonioterapia uma alternativa sedutora. A promessa clara: sessões rápidas, alívio imediato, nenhum risco garantido por quem oferecia o serviço. Ele já havia feito uma sessão anterior, na qual sentiu tonturas, mas a esperança em resultados rápidos falou mais alto. Na tarde fatídica de 29 de abril de 2025, entrou em uma clínica de estética credenciada, com diploma exposto, ambiente limpo, propaganda irrepreensível e toda a aura de segurança que tantas vezes vemos nas redes. Horas antes do tratamento, Mauro nadou e almoçou com a família. Câmeras de segurança mostram um abraço prolongado na esposa e na filha. Despediu-se como sempre fazia, mas sem saber seria a última vez. Pouco após o início do procedimento, enquanto recebia o ozônio na região do ombro, começou a se sentir mal. Reclamou de tontura e falta de ar. Instantes depois, desmaiou. A profissional, surpresa, tentou reanimação básica. O SAMU foi acionado imediatamente e equipes médicas aplicaram protocolos durante quase 50 minutos, numa corrida contra aquilo que parecia ser apenas um mal-estar. Mas Mauro não voltou. No mesmo dia, os boatos tomaram as ruas de Paranaguá. O empresário no auge da vida, morrer por algo vendido como simples e natural. A polícia chegou, isolou o local, ouviu testemunhos, recolheu documentos e equipamentos. A profissional responsável apresentou seus certificados, mas também deixou o local por alguns minutos, com medo de represálias, antes de voltar para colaborar. O corpo de Mauro foi levado ao IML e a investigação segue, com laudos periciais e análise do procedimento envolvido. A morte de Mauro Fernandes Júnior não foi um caso isolado de erro médico aleatório. Ela explodiu como alerta nacional, porque escancarou as falhas graves que ainda existem na fiscalização e regulamentação de práticas que circulam em clínicas de estética, influenciadas pela promessa de milagres rápidos e pela banalização dos riscos. Ela é emblemática porque traduz na vida real a distância entre o discurso no marketing dos procedimentos e a verdade da ciência. O ozônio, gás formado por 3 átomos de oxigênio, foi isolado em 1840 por Christian Friedrich Schönbein. Logo, já havia adeptos no uso para desinfecção de instrumentos médicos e, mais tarde, para tratamento de feridas. No início do século XX, ganhou fama por médicos europeus em guerras mundiais, tratando infecções e gangrenas. No entanto, nos anos do pós-guerra, veio a penicilina e o ozônio perdeu lugar nos protocolos oficiais. No Brasil, sua história começa timidamente nos anos 1970, mas ganha força apenas nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 2000, impulsionada pela demanda por alternativas integrativas e o crescimento voraz do mercado da estética. A ozonioterapia utiliza uma mistura de ozônio medicinal com oxigênio, aplicada por diversas vias,
oral, retal, injeções subcutâneas, infiltrações em articulações ou, ainda mais arriscado, endovenosa. O discurso: melhoraria a oxigenação dos tecidos, ativaria o sistema imunológico, teria ação anti-inflamatória, aliviaria dores, controlaria micro-organismos e inflamações. Mas o que a ciência diz? Apesar de centenas de artigos publicados, a ausência de ensaios clínicos robustos, revisões sistemáticas de qualidade e resultados reproduzíveis, coloca a ozonioterapia no campo experimental, não sendo reconhecida como tratamento médico confiável para a imensa maioria das situações em que é vendida. Todas as grandes entidades médicas brasileiras, incluindo o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, boa parte das sociedades científicas de especialidades e, globalmente, agências reguladoras como a FDA, consideram o tratamento sem base científica sólida e potencialmente perigoso. A Anvisa, no Brasil, só autoriza o uso como terapia complementar, restringindo especialmente para limpeza de pele, estética e tratamento odontológico, áreas nas quais há pelo menos algum grau de pesquisa e protocolo seguro regulamentado. Ainda assim, sem comprovação de benefícios em quadros clínicos graves como câncer, dores crônicas, imunidade ou inflamação sistêmica. Em agosto de 2023, foi sancionada a Lei 14.648, que autoriza a ozonioterapia em todo o território nacional, porém com regras claras. Deve ser realizada exclusivamente por profissional de saúde de nível superior, registrado em conselho fiscalizador competente. Só pode ser utilizada como tratamento complementar. O equipamento gerador de ozônio medicinal precisa ser aprovado pela Anvisa. O paciente precisa ser formalmente informado de que o procedimento tem caráter apenas complementar. Até o momento, as únicas aplicações aprovadas são para fins odontológicos e estéticos. Limpeza, asepsia de pele. O uso médico é reconhecido apenas em protocolos experimentais, sob rígido acompanhamento e consentimento informado. Por ser um gás tóxico em determinadas concentrações, o ozônio, quando mal aplicado, pode desencadear desde reações leves até quadros fatais. A depender da via e da dose, há risco de parada cardíaca, distúrbios cardíacos provocados por desequilíbrio eletrolítico ou efeito direto na função cardíaca, potencializados em pessoas com hipertensão, como era o caso de Mauro, lesão pulmonar severa, principalmente após inalação inadvertida. Pode haver edema agudo de pulmão, trombose e necrose, especialmente quando mal aplicado intravenosamente, reações alérgicas e irritação em mucosas, olhos, pele e vias aéreas sensíveis. Sintomas neurológicos: tontura, dor de cabeça, convulsão. Descompensação de doenças base: hipertensão, diabetes, anemia, distúrbios hormonais, gestação. Além disso, a carência de evidências de eficácia, aliada ao excesso de marketing, leva muitas pessoas a abandonarem tratamentos comprovados, trocando o certo pelo duvidoso, o que pode custar vidas. Parte do risco está na proliferação de clínicas e profissionais pouco capacitados, que, aproveitando a legalização do uso, atuam sem respaldo científico, extrapolando indicações e omitindo riscos sérios. A fiscalização é complexa. Documentação, diplomas e certificados nem sempre correspondem à experiência real e à compreensão do risco inerente. Muitas clínicas promovem o serviço como sem efeitos colaterais, absolutamente seguro e válido para todos os males, criando exposição injustificada ao risco e transformando pacientes em cobaias involuntárias. A cada ano, relatos de mortes e complicações em procedimentos estéticos, laboratoriais, injetáveis ou cirúrgicos ganham as manchetes, ceifando vidas de pessoas comuns, de influenciadores e até de celebridades. Em muitos desses casos, a origem do problema está em promessas milagrosas, ausência de protocolos baseados em ciência e irresponsabilidade profissional. A ozonioterapia não é a única vilã de falsas promessas. Em um mercado vorazmente competitivo,
Cada semana, uma nova terapia viraliza nas redes sociais, sempre associada à ideia do rápido, barato, definitivo e sem risco. Aplicações endovenosas de coquetéis de vitaminas e minerais, popularizadas como soro mágico. Especialistas alertam: para pessoas sem deficiência comprovada, não há benefício, só risco de alergias graves, choques anafiláticos e até morte, como no caso da gestante Elaine Vasconcelos em 2023. Procedimentos com fenol, PMMA, preenchedor e outros produtos muitas vezes realizados por pseudoprofissionais já vitimaram influenciadores e anônimos, levando a Anvisa a proibir ou restringir drasticamente essas aplicações. Em comum, esses tratamentos invocam a linguagem das redes. Vídeos curtos, depoimentos de clientes reais, antes e depois milagrosos, frases de efeito. A promessa é tão envolvente que em um piscar de olhos esquecemos de perguntar: há de fato comprovação científica? O profissional está realmente qualificado? E se der errado, quem arca com as consequências? Agora que você já conhece o rosto real da tragédia, chega o momento de fazer uma transição, suave, mas profunda, para a dor que une centenas de milhares de pessoas que buscam soluções milagrosas. O sofrimento de quem luta contra o próprio corpo, o medo do espelho, a dança cruel do efeito sanfona, o cansaço das dietas restritivas e a frustração recorrente. Se você já apagou a luz à noite, olhando seu reflexo, e desejou que o seu corpo fosse outro, sabe do que estou falando. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. Nasce como um vazio, cresce como uma onda, e nas redes sociais é alimentado todo dia pelo veneno doce das comparações. Entra dieta, sai dieta. Um cardápio proibitivo, uma rotina que dura 3 dias, uma esperança que morre no sábado à noite. Volta o ponteiro da balança, volta o velho desânimo. Nunca vou conseguir, nada funciona para mim. O ciclo da frustração transforma a comida em inimiga e transforma o corpo numa prisão. O efeito sanfona não é só no corpo. É dentro, onde ninguém vê. É a sanfona da expectativa, confiança e auto-amor. Cada fracasso aprofunda o medo de nunca mais caber na própria pele. E é nesse desespero que o discurso dos milagres cresce, como erva daninha no asfalto. Segundo renomados especialistas, mais de 90% das pessoas que fazem dietas restritivas retornam ao peso anterior ou engordam ainda mais, muitas vezes com consequências metabólicas, emocionais e sociais seríssimas. O ciclo restrição-compulsão é programado no cérebro. Restringe-se muito, aumentam os hormônios da fome, cresce a obsessão, surge compulsão ou recaída, e com ela, a culpa, a tristeza e a queda de autoestima. Além dos malefícios físicos, como perda de massa muscular, flacidez, alterações hormonais, deficiência de nutrientes, risco de transtornos alimentares, alterações na função cardíaca e até infertilidade, há o impacto psicológico: culpa, medo, sensação de fracasso, baixa autoestima, distorção da autoimagem e relações disfuncionais com o espelho e a comida, o bombardeio de antes e depois, filtros de perfeição, cânones irreais e influencers patrocinados por soluções fáceis. A indústria do milagre engorda com o medo, culpa com a expectativa, lucra com um público cada vez mais adoecido, não só no corpo, mas na esperança. A saúde verdadeira não se manifesta num número na balança, nem no aplauso de desconhecidos na internet. Saúde floresce do equilíbrio. Corpo nutrido, mente em paz, movimentos constantes, sono restaurador, autocuidado profundo. A beleza não reside em promessas de juventude eterna, mas em rituais diários de respeito a si mesmo, a comer sentindo prazer, mover o corpo com alegria, descansar sem culpa, olhar o próprio reflexo com acolhimento e não cobrança. Autoestima saudável deriva de escolhas autênticas, não de imposições externas. A busca pelo equilíbrio passa pela escuta do que seu corpo e sua mente realmente precisam. Precisa de ajuda? Procure profissionais qualificados, com embasamento científico, que cuidem do ser inteiro e não prometam atalhos impossíveis.
Alimentação equilibrada e individualizada. Comer de tudo, mas não tudo. Abandone o pensamento de X alimentos proibidos. Foque em ingredientes naturais, comida de verdade, variedade, prazer e saciedade intuitiva. Movimento diário. Encontre uma atividade física que seja prazerosa e compatível com seu perfil. Não precisa sofrer, precisa movimentar-se de maneira constante. Saúde mental em primeiro lugar. Cuide da ansiedade, do estresse, da autocrítica com terapia, meditação, comunidades de apoio, leitura, arte, autocuidado cotidiano. Autocompaixão e consistência. O processo não é linear. Há recaídas, há altos e baixos e tudo bem. O segredo não mora na perfeição, mas na persistência gentil. Procure profissionais qualificados, nutricionistas, psicólogos, médicos de verdade, que escutam sem julgar e alinham ciência com humanidade. Cuidado com as falsas promessas. Desconfie do rápido, fácil e para todos. Se o seu corpo já foi palco de batalhas silenciosas, se já sentiu vergonha de pedir ajuda, se já acordou sonhando com o impossível e dormiu com medo de não caber no próprio sonho, respire. Você não está só. Nem todo caminho preciso é rápido, nem toda beleza precisa de milagre. Você não é um projeto fracassado nem um caso perdido. Te convidaram para duvidar de si, para acreditar no impossível e, no fim, comprar a ideia de que você não merece menos do que tudo aquilo que venda fácil. A verdade, profunda, dolorosa, libertadora, é que tudo que é real floresce devagar. Entre a ilusão do milagre e a realidade da coragem, cresce silenciosa, a força que ninguém pode te vender, a verdade de se cuidar com gentileza. E no espelho do tempo, descobre-se que a maior transformação começa quando paramos de guerrear contra o próprio corpo e aprendemos, finalmente, a viver em paz com quem somos. Se este conteúdo fez sentido para você, siga o canal, ative o sininho, salve este vídeo para não esquecer de si mesmo e compartilhe nos comentários qual é sua experiência com promessas milagrosas. Vamos juntos desmitificar mitos e construir um caminho seguro, sustentável e autêntico para o seu bem-estar.